Boa tarde, eu sou a Daniela, sou da Casa Espírita Servidores de Maria e recebi o convite de vir aqui esta tarde conversar com vocês sobre uma parábola. E um dos ensinamentos mais belos, que Jesus nos concedeu foi aprender a respeito das parábolas da vivência espiritual verdadeira. E eu acredito que todos estejam aqui nesta tarde para isso. Então, eu vou fazer um convite a vocês que vão fechando os olhos. Nós vamos nos colocando numa posição mais confortável em nossos lugares, para que possamos sentir todo esse ambiente que foi preparado, com muito amor, com muita luz, onde os mensageiros espirituais nos recebem com muito carinho neste lar de amor, de redenção, e onde neste momento nós colocamos o nosso coração à disposição desses mensageiros espirituais, para que eles possam perceber os nossos sentimentos, as nossas dificuldades e tudo aquilo que faz parte da parte mais íntima que é o nosso coração. E neste momento, nós vamos nos religando até Deus nosso Pai, com todo amor e bondade, através do nosso coração e do nosso melhor sentimento. E assim, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui, em nome de Jesus. E com muito amor, nós vamos dizendo uma das palavras mais belas, os ensinamentos mais vivenciados, que é a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje vai ser um bate-papo com vocês, sobre a parábola do juiz iníquo, Difícil o nome, iníquo, Não sei se todos já tiveram oportunidade de pesquisar sobre Lucas Evangelista, e é uma das passagens mais lindas da Bíblia, que ele, através de uma narrativa simples, curta, ele exemplifica tudo aquilo que faz com que a gente entenda, como ensinamento de vida. E a parábola, nós sabemos que ela é bem curta, é uma passagem bem curta, por quê? Na época, há mais de 2000 anos atrás, era muito difícil o entendimento. Pensa para Jesus passar os ensinamentos para um pessoal que não acreditava, no Cristo. Então ele tinha que usar muitos exemplos. E um desses exemplos eram através de parábolas. E essa parábola do juiz iníquo faz com que a gente reflita nos tempos atuais. A gente traz para os tempos atuais tudo aquilo que a gente vem vivenciando. A gente vai, através dos relatos, da vivência, observando que, mesmo antigamente, esse fato hoje é muito atual na nossa vida. E tinham dois personagens centrais nessa época. Jesus, que veio para demonstrar todo o ensinamento, todo o amor ao próximo, tudo aquilo que Deus criou realmente em forma e pensamento, uma manifestação carnal na época, E o que aconteceu? Ele vivenciava numa época onde tinham pessoas contrárias às leis, a atitudes, e um deles que questionava muito a veracidade do que Jesus pregava eram fariseus. E os fariseus naquela época questionavam muito Jesus. E por aquelas andanças em Jerusalém, o que aconteceu? Ele foi pego por perguntas relacionadas à questão da justiça.
Por isso o nome da parábola, juiz iníquo. O que é iníquo? É a falta, se a gente procurar no dicionário, de equidade. Equidade é quando tem o testamento verdadeiro, o testemunho da justiça. E iniquidade é a falta dela. Então, iníquo é falta de justiça. E nessa cidade que ele estava perambulando, né, que ele fazia as andanças dele em Jerusalém, tinha 2 personagens principais onde ele foi questionado. Um juiz autoritário, que não respeitava o próximo, que questionava a existência de Deus, então ele não temia Deus. E tinha também uma senhora, uma viúva, que naquela época, as viúvas, elas não tinham vez na sociedade. Elas eram tidas como mulheres que tinham que ficar somente no lar, não tinha direito a voto, não tinha direito à opinião, e ela estava sozinha, sem conseguir com que ouvissem a voz e tudo aquilo que ela tinha a dizer, porque a sociedade naquela época pregava isso. E aí, essa senhora, ela cansou várias idas e vindas até o juiz, porque ela queria que ele revogasse uma causa que ela acreditava que era correta, e ele ignorava todas as vezes que ele procurava. Ela vinha triste e embora sem ser atendida. Só que ela tinha algo muito importante no coração, no sentimento dela, a fé. E a fé dela era persistente. A gente, será que teria uma fé tão persistente? Será que a gente tem? E ela não se limitou. Cada vez ela procurava, mesmo batendo a porta, ele renegando, até que um dia esse juiz, ele, pelo fato de não querer mais com que ela procurasse, ele atendeu para resolver o caso dela, e conseguiu. Mas ele não fez por boa vontade, pelo livre-arbítrio de ajudar. Ele fez para, se livrar da situação. E aí os fariseus questionaram isso em Jesus. Falaram para ele: mas se vocês creem num Cristo vivo, um Cristo que ajuda, por que essa senhora demorou para ser atendida? E Lucas, ele narra, em um dos versículos, que é de 1 a 8, que é a questão da persistência da oração na fé. Então, hoje, todos aqui reunidos nessa sala, por algum motivo vem buscar, independente se seja um mal físico, se seja uma dor espiritual, emocional, nós estamos aqui com a nossa fé, com a nossa oração. E isso faz com que a gente tenha uma intimidade muito grande com Jesus. E faz com que a nossa vida se torne mais forte. A cada passo que nós damos, a cada conquista que nós temos a sensação e a presença, de Deus em nossa vida, de Jesus. Então, a gente vê, que nessa passagem, daqui a pouco eu vou ler um trecho para vocês, que nós temos 3 grandes lições. Que nós devemos orar sempre e nunca desistir. Outra lição é que Deus não te deixará sem resposta. Só que nós temos umas limitações aí, que pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. E nós, seres humanos, aqui em aprendizado, nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. E às vezes um pedido, uma oração, a gente não tem paciência de esperar a solução. E a gente conversa com Deus, achando que Ele tem que responder no tempo que eu quero. Só que nós temos o tempo de Deus. Deus é implacável na nossa vida. Ele sabe de tudo,
de todas as nossas dores, de todas as nossas alegrias, de todas as nossas conquistas. Então Ele sabe a hora que nós temos como resposta a algum pedido. Só que a terceira lição que Ele nos apresenta é que a nossa fé deve estar acima e apoiada na palavra de Deus. Porque sem esse apoio na palavra de Deus, é uma fé sem raciocínio, uma fé sem uma raiz. Porque se acontecer alguma coisa ao contrário da minha fé, eu já perco a minha crença. Então, a gente tem que acreditar que não é naquilo que a sua mão pode dar. Então a gente, às vezes, a gente pede algo a Deus, a Jesus, material, no sentido que nós queremos que se manifeste naquele momento. E aí, às vezes, a gente é um juiz, como esse foi na parábola, com Jesus e com Deus, questionando. Porque, algum amigo, algum conhecido tem o merecimento e eu não? Por que minha vida, acontece coisas que eu tenho uma conduta correta, eu sou do bem e o outro não é tão quanto quanto minhas atitudes boas e tem tudo que ele quer, tudo que ele deseja. Então a gente acaba sendo um juiz implacável, um juiz imparcial. E é isso que Lucas, em seus versículos, explicam a respeito dessa imparcialidade que a gente tem que ter com qualquer pessoa e com a gente mesmo. Que essa indulgência, essa aceitação, primeiramente tem que ser com a gente, porque a gente tem um olhar muito crítico. A gente é juíza o tempo todo com o marido, o filho, o pai, qualquer um à nossa volta, e principalmente com a gente. Só que a gente não se coloca no lugar da viúva, que com a oração, com a persistência, e mesmo sem saber do poder da voz, numa época difícil, que ela não tinha como manifestar tudo isso, porque era uma sociedade patriarcal, era só os homens que lideravam, mesmo assim ela persistiu e ela teve a voz ouvida. Então, a lição deixa bem claro que é a persistência da oração. E a oração na nossa vida é o caminho, é o meio que nos liga, realmente a Deus. A fé, a partir do momento que nós adentramos essa casa, lá embaixo, quando nós já recebemos o passe de limpeza, se a gente entra com fé, com amor no coração, ali a gente já está sendo tratado espiritualmente. Quando a gente está aqui no Evangelho, com o pensamento focado, firme, nos ensinamentos de Jesus, eu também estou recebendo. E a partir do momento que às vezes eu saio desse lar, dessa casa, onde foi proporcionado toda uma vibração, uma sintonia de amor, e eu mudo meus atos no portão para fora, eu quebro esse laço. Aí tudo aquilo que eu acho que é oração, que é sintonia com Jesus, com Deus, ele se limita, ele deixa de existir, porque eu rompo um laço. Então, por isso que nós temos que ter fé. Nós temos que ter um juiz dentro de nós, vendo cada uma das nossas condutas, cada um dos nossos sentimentos e principalmente orando e vigiando, porque não é fácil. Se a gente traz para a atualidade essa lição, a gente vê, desde o governo até a sociedade, pessoas que são imparciais, juízes que não respeitam. Porque título, na parábola fala, título, posição social, posição financeira é um estado, porque a vida é cíclica. Então eu tenho que respeitar cada um, principalmente cada um de nós. E como nós somos seres que estamos em evolução num planeta ainda, que a gente muitas vezes aqui já ouviu falar que é de prova e expiação, nós não temos ainda, essa fé raciocinada 100%, essa fé que não pode acontecer qualquer coisa que eu não perco, à vontade. Nós caímos, mas nós temos o poder de levantar. E que nós possamos sempre acordar
né, pela manhã e faça a primeira coisa, uma ligação, uma oração com Jesus. Não são as palavras bonitas ou texto decorado, mas é o sentimento verdadeiro do coração. Quando a gente faz uma oração, uma prece, onde, né, acontece de ser atendido, que às vezes acontece, né? Nós estamos numa sintonia tão boa que aquilo que a gente conversa com Jesus, aquela conversa íntima, acaba acontecendo. Aí a gente fica com mais ânsia, né, de orar, de pedir. Só que a gente se esquece, muitas vezes, né, de agradecer. Que o poder da gratidão a cada dia faz com que minha fé fique cada vez mais firme. Que independente se esteja, né, um dia de sol, um dia cinzento, um dia de chuva, tudo é manifestação divina, tudo é presença de Deus. Então, que nós possamos ser juízes imparciais com o próximo e que nós possamos ser uma viúva, né, como na parábola, com a melhor intenção de buscar os nossos ideais, buscar uma vivência melhor para os nossos dias a dia. E que essa vivência, ela possa ser diária, manifestando tudo aquilo que nós temos de melhor em nós. Ninguém aqui nessa sala, né, sabe tudo, é dono da razão. Ninguém. Nós somos seres ainda que estamos aprendendo, que erramos, que temos, né, defeitos, vícios, mas que nós possamos nos tornar, né, cada vez mais cidadãos de bem numa sociedade, porque se começa por um, ele se estende. A energia, a melhor coisa é a exemplificação. Por isso que Jesus exemplificava. Às vezes, ele não era entendido nessas parábolas, mas com os exemplos dele, ele acabou conquistando cada uma daquelas pessoas que não acreditavam, não tinham uma vida cristã realmente. Então, ele falou que nunca a gente deve orar e nunca sem desfalecer o sentimento. Por quê? O sentimento tem que ser verdadeiro, não adianta ser da boca para fora, não adianta ser decorado. E esse juiz que era imparcial, que desprezava o outro, se achava acima de Deus, com certeza ele, né, em determinada época, ele percebeu tudo aquilo que ele fazia de errado, porque às vezes a gente culpa o outro, acha, ele nasceu assim, ele vai morrer assim. Não, ninguém é o mesmo a vida toda. Nós modificamos o tempo todo. A gente às vezes se apega a algo físico, material, e as verdades espirituais a gente deixa de lado porque a gente não vê. Então, por exemplo, a luz, a gente não vê, não sabe como que chega a luz, a gente só tem o conhecimento da luz quando a gente aperta o interruptor e ela acende, dá aquele clarão, né? Mas a gente não questiona como chegou a luz até a gente. É a mesma coisa a oração. A gente tem que orar com fervor. Fervor que eu digo de sentimento, de uma manifestação divina, porque assim Deus, ele escuta. Ele pode, às vezes, não ter a resposta que a gente acha que ele vai dar imediata, mas ele está ali. Pode ser uma encarnação, nós espíritas acreditamos, pode ser uma vida toda, né? Eu temendo a Deus, eu fazendo oração e achando que ele não está me ouvindo, mas ele está, pode ter certeza que ele está, e ele vai nos atender. E o que manda, né, o que determina isso, essa intimidade em oração com Jesus, é quando nós somos predispostos a vivenciar isso. Porque não adianta a gente achar que eu lendo todos os versículos, todas as parábolas, só lendo, né, e não colocando em prática, ele vai ouvir meus atendimentos. A fé, ela é ação. Né? É uma palavra curta, mas depende de ação. A oração é o religar. Então a gente vê, oração tem ação. Então, essa ação não é que eu tenho que sair, então a partir de amanhã eu vou sair fazendo tudo que eu acho que é o correto. Não.
Nós temos que ter a oração no tempo primeiramente do nosso sentimento, porque às vezes a gente ora, a gente conhece pessoas que oram e é só a oração, mas o sentimento dela está ao contrário da oração. Ela faz a oração, mas a atitude dela é outra. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Nós somos seres que estamos em evolução. E quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo aqui a cada semana, a gente pode perceber que cada lição tem uma interligação, uma explicação, né? E quando tem a parte das bem-aventuranças, que numa delas se fala pedi obtereis, é através da nossa oração. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu peço a Deus, mas será que eu sei pedir? Né? A gente acha que está pedindo, e não é pedir coisas materiais. O principal é de ser um homem de bem, de ter uma conduta moral. Porque isso é o que vai mais me aproximar a Deus, e que eu possa estabelecer esse vínculo. É a principal lição desse capítulo, né? Onde nós somos convidados a refletir mesmo como está a nossa oração, como está essa interligação com Jesus, né? Que nós possamos cada dia mais buscarmos a nossa voz, como a viúva que foi atrás dos objetivos e ela alcançou. Mas tudo isso com bom senso, com respeito ao próximo, né? Com dignidade. Mesmo a gente, às vezes questionando, mas eu vivo numa sociedade cruel, onde nada tem justiça, mas nós devemos nos esquecer que temos a justiça divina, e uma hora a gente vai se defrontar com ela, né? Porque Jesus, Deus, Ele é tão, protetor e sabedor de todas as coisas, que Ele colocou a gente no mundo para a gente aprender. Ele não deu nada de bombejada aqui para ninguém, porque senão nós não estaríamos mais nesse planeta, estaremos num planeta melhor, onde nós não teríamos que vivenciar coisas que às vezes não agradam o nosso olhar, nosso coração, nossas atitudes, mas realmente para a gente aprender. Então, eu peço a Deus, nesta tarde, a justiça divina que se estabeleça na nossa vida, dando sustento a cada um dentro dessa sala, para que possa receber tudo aquilo que condiz com o merecimento, com as atitudes, no tempo de Deus, seja curto, a médio, a longo prazo, mas que nunca, nenhum de nós, nos esquecemos de nos religar em oração. Essa realmente é a grande lição. Quem tiver interesse de estudar sobre esse capítulo, está em algum, pode pesquisar no Google, na Bíblia, Lucas Evangelista, capítulo 18, versículo 18, de 1 a 8. Também temos o texto de Caibar Schutel, também, que tem livros a respeito. Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar. É muito bacana de ler na síntese. Aqui o tempo é curto, então a gente faz uma exemplificação explicando. Então eu convido a todos que vão agora iniciar os tratamentos, que permaneçam nessa sintonia, nesse amor, porque a gente tem que abrir nosso coração à receptividade na hora que nós formos tomar nosso passe. Que nós possamos potencializar a nossa oração e a nossa fé, porque sim, nós estamos recebendo muito. Às vezes nossos olhos físicos não vê, mas nossa alma, nosso espírito sente, tá bom? Uma excelente tarde a todos, que vocês retornem para os seus lares com muita proteção, muito amor em Deus e fé. Vamos recolhendo os nossos sentimentos novamente, fechando os nossos olhos, e os nossos desejos mais íntimos agora vão se manifestando em vibrações de amor. Nesta sala nós somos agora um só coração, e esse coração vai se despendendo em luz, uma luz rosa que vai envolvendo todo o planeta Terra, envolvendo a todas as moradas do Pai. Vai envolvendo em especial ao nosso país,
onde nós solicitamos para nascer, para aprender, que possam ser envolvidos nesse rosa de amor todos os governantes, e vai se estendendo para todos os estados, cidades, até a nossa cidade. E esse amor vai se despendendo a toda a nossa vizinhança, a toda a nossa família, a todas as pessoas, mesmo aquela que não conhecemos. Vamos vibrando esse amor, esse rosa, para casos difíceis que conhecemos, pessoas que lutam pela vida, que passam por alguma provação da dor física, de doença. Vamos envolvendo aquelas pessoas que passam pela provação de vícios, pessoas que passam pela provação de doenças psiquiátricas, que estão internadas, pessoas que vão passar algum procedimento cirúrgico, que elas possam ter esse amor de Deus, esse amor de Jesus. E assim esse amor vai se estendendo para os jovens, para as escolas, esse retorno às aulas, que eles possam ser sempre espíritos em aprendizado, que eles possam levar e desenvolver todo aquele potencial da juventude. Vamos envolvendo também a todos os idosos, né? Aqueles idosos que às vezes não têm um lar, que se encontram em casas de repouso. Vamos envolvendo os idosos que conhecemos com muito amor, né? Agradecendo a existência, a vivência que eles tiveram no decorrer de toda essa existência de Deus. E assim, nós vamos vibrando também muito amor por aqueles espíritos, aquelas pessoas que acabaram de nascer, que vão nascer, que eles possam ter um mundo melhor. Vamos vibrando por todas as religiões que propagam os ensinamentos de Jesus, e assim nós vamos pedindo a oportunidade de vibrarmos muito amor para cada um de nós, que realmente nós possamos ter o templo de Jesus dentro dos nossos corações. E assim nós só temos que agradecer por mais esta tarde. Que assim seja, graças a Deus.